É uma alegria, né, poder estar aqui com vocês. Fico muito feliz, né, de ver movimentação e também o crescimento da obra, da instituição, para atender mais a comunidade. O tema que nós propusemos é muito interessante, porque, em realidade, ele define a nossa situação aqui no nosso planeta Terra. E talvez a falta do conhecimento que nós temos com a doutrina espírita do assunto, que é o porvir ou nada, ou seja, o futuro ou nada, nós temos um futuro ou não acontece nada. Então, esse tema está no céu e inferno, que seria a justiça divina segundo a doutrina espírita. É o primeiro capítulo do Céu e Inferno, de Kardec, né, que foi o quarto livro, foi escrito em 1865. O primeiro capítulo ele trata do porvir e o nada. E esse assunto, como nós dissemos, é um assunto fundamental para a vida. Talvez, se tivesse conseguido já difundir esses conhecimentos, provavelmente o materialismo já teria diminuído muito, né? O ateísmo não existiria, porque nós temos dentro dessa literatura espírita, e esse assunto discutido e apresentado por Kardec, nos trazendo uma possibilidade muito tranquila de compreensão dessas questões. Então, nós ficamos com a seguinte questão: o que acontece conosco depois da nossa morte? Que é a grande pergunta, que justifica praticamente todas as minhas ações na vida. Não tem nada? Bom, se não tem nada, se é o niilismo, como se diz, vou gozar a vida. Por que eu tenho que, por exemplo, me sacrificar por um processo educacional? Quando eu falo educação, eu estou falando do ser integral, né? Educação de convivência, ser fraterno. Para quê? Se eu vou morrer, não vai acontecer nada, então eu vou curtir a minha vida. Não tem motivo algum para que eu possa desenvolver nada em relação à solidariedade, à convivência social, porque eu vou morrer e não vai acontecer nada. Então, são perguntas importantes para que a gente possa fazer uma reflexão e até mesmo ajudar as outras pessoas que ficam presos, porque o grande trabalho da doutrina espírita é acabar com o materialismo, que leva ao orgulho, leva ao egoísmo, e que são as grandes dificuldades que a humanidade enfrenta no seu percurso aí de existência material. Então, essa pergunta ela é muito importante. O que é que nós vamos fazer depois que morre? O que acontece conosco? Kardec faz um estudo muito bom, muito bonito, porque ele pega todas as possibilidades e vertentes que existem na humanidade, o niilismo, a absorção por universal, eu sou uma parte disso ou daquilo, depois eu volto, sou absorvido, ou existe algo que justifique a minha busca pela convivência social em harmonia, fora do interesse exclusivo de gozar a vida. Então, ele faz essas abordagens e ele fala sobre a questão dessa absorção do todo universal. Porque tem o materialismo, aqueles que não acreditam em nada, morreu, acabou. É um pouco irracional, um pouco ilógico. Porque se nós olharmos para o universo e percebermos quantas estrelas existem nessa galáxia aqui, 200 bilhões de estrelas. Cada estrela tem um grupo de planetas. Então, multiplica isso aí para ver se existe 200 bilhões de galáxias, multiplicado por 200 bilhões de sóis, multiplicado por mais 5 planetas que existem. Se não existe nada
que esse ser que criou tudo isso, qual o objetivo? Para nada. Né? Então fica estranho a gente imaginar, e aí é lógico, se não existe nada, a imaginação vai levar ao fato que só existe vida nesse planetinha, que é um grãozinho de areia minúsculo no universo, entre os demais planetas, porque é muito pequenininho. Então fica essa questão, e Kardec nos traz, com toda a sua didática, explicações interessantes. Então essa questão do todo universal, tirando nada, né, já entrando agora por uma parte de que já é um começo de compreensão de uma vida depois da morte, coloca como se a gente fosse gotas de um oceano. Então somos uma gotinha do oceano. Estamos aqui, e ao morrermos, voltamos para o oceano. E integramos a todo aquele conteúdo ali, né, do oceano. Aí vem a pergunta: se nós somos uma gota do oceano, por que existe tanta diversidade entre nós? Deviam ser todos iguais. Porque nós somos parte de algo que é único, então nós deveríamos ser iguais. Por que existem as diferenças de interesses, de caracteres, até mesmo diferenças de ordem física? Se nós estamos vindo de um mesmo local, de um mesmo todo, e a gente voltaria para esse todo, e a nossa individualidade? Não temos individualidade, somos seres que não pensamos como criatura, mas fazemos parte de um conjunto. Então ficou meio irracional admitir esta possibilidade, mas já é um começo. A outra possibilidade que é semelhante é a do panteísmo, que nós somos parte de Deus, somos um membro de Deus, somos parte de Deus. E quando voltamos com a morte, voltamos a integrar Deus. Passamos a ser deuses, porque fazemos parte do todo. Então Deus não pensa sozinho, pensa como uma coletividade de espíritos. E aprendemos que a inteligência suprema, né, causa primeiro todas as coisas, a inteligência. Mas aí ele estaria sofrendo toda a injunção de um contexto dos bilhões de espíritos que existem para pensar junto. Aí vem a questão: se Deus é a perfeição infinita, como pode gerar criaturas imperfeitas no nosso meio? Porque nós, dentro da nossa vivência, identificamos os nossos irmãos com dificuldades, os nossos irmãos com facilidade, nossos irmãos que decidem pelo bem comum, os nossos irmãos que acabam cometendo delitos graves. E se nós entendemos que Deus é a perfeição absoluta, todo poder e bondade, justiça, não podemos admitir que parte dele seja tão imperfeito como existem criaturas no mundo que transitam aí com muita dificuldade na relação com as pessoas. Então, nós estamos diante de uma situação interessante de avaliar, porque Kardec vem e traz um conceito, um estudo, uma reflexão muito diferente. Na realidade, ele traz uma atualização para o nosso pensamento da vida de Jesus, do ensino de Jesus. Então, ele vem nos dizer, detalhadamente, com a doutrina espírita, o que Jesus quis dizer. Porque toda a passagem de Jesus no monte, ele fala do futuro. Jesus não trata exclusivamente de coisas do presente, mas todo o sermão do monte ele fala do amanhã. Bem-aventurados os pobres de espírito, que é deles o reino do céu, futuro.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Tudo no futuro. E quando ele fala bem-aventurados pacificadores, ele fala, porque verão a Deus. Né? Então, ele vai ter aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, tudo no futuro. Por que Jesus fez toda essa abordagem de ensinamento tratando do futuro? E não está falando do futuro na Terra. Porque quando ele é questionado por Pilatos, quando é entregue a Pilatos, os judeus o entregam, porque eles nem entraram lá no ambiente do imperador, porque era pecado, e deixaram Jesus para ser julgado. Qual a pergunta que Pilatos faz para ele? És rei? Pergunta se ele é rei, porque diziam que ele era o rei dos judeus. E eles esperavam um rei com espada, não um rei com amor, que viesse dominar os povos, porque era a vivência deles, era a arma. Eles conseguiam todo o império através das lutas. Então, se vai chegar um rei que vai salvar todo aquele povo, ele vai chegar com a espada. Então, Pilatos pergunta para ele, quer dizer, e qual a resposta dele? Por enquanto, meu reino ainda não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E de que mundo é o reino de Jesus? Quando ele fala meu reino não é deste mundo, certamente ele está afirmando que não é do mundo material, porque ele está diante ali do representante do imperador, que preocupado exclusivamente das conquistas de ordem material. Então, meu reino não é desse mundo material. Porque se fosse, não me deixariam ser tratado dessa forma. Porque aqueles que pertencem ao reino não deixariam que ele fosse assim. Agredido, violentado, crucificado, morto. Né? Então, Jesus trata de toda a sua orientação para nós, os seus ensinos, falando da vida futura. E quando ele curava alguém, ou a tua fé te curou, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Sempre amanhã. Quando o jovem rico pergunta para ele o que eu faço para poder conquistar o reino de Deus, o que ele fala? Vai, vende tudo que tem. Não, ele fala, segue a lei. A lei era os 10 mandamentos, que era conhecida, né? Recebido por Moisés. Mas ele fala, mas isso eu já faço. Né? Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, e vai. Amará a Deus. Não, isso eu já faço. O que mais? Isso era o que ele dava conta, né, de fazer. Jesus, bom, então, vai, vende tudo o que tendes, Deus distribui aos pobres, e siga. E terás um tesouro no céu. Tesouro aonde? O que é esse céu? Aí, dentro de todo esse processo de tentativa de compreender essas lições, quando Jesus fala do reino, fala do céu, e aí a gente lembra daquela passagem do Lázaro e o mendigo lá, né? Lázaro que comia das sobras da mesa, e quando ele chega lá, vê que ele está no seio do Senhor. Então, existia uma barreira. Mas por quê? Não, porque você teve tudo e ele não teve nada. Então, já mostra um estágio no mundo espiritual. E as religiões, a tentativa de compreender isso, começou de forma humana estabelecer critérios para quem vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para aqui ou vai para ali.
sem ter uma noção exata do que seria isso. Mesmo porque eu morrendo, meu corpo morreu. Quem que vai para lá? E numa infantilidade tão grande, buscaram a questão da ressurreição e falavam a ressurreição da carne, agora não mais. Mas até ontem era a ressurreição da carne. Jesus vai voltar, participar do grande julgamento, e as pessoas vão reconstituir seus corpos para serem julgados e vão para o céu ou para o inferno. Já viu que é impossível, agora já fala, não, é o julgamento, é a ressurreição do Espírito, já mudou. Então já começa a ter um degrau de conhecimento acima. Mas dentro da possibilidade de compreensão dos súditos, dos seguidores e dos próprios teólogos e religiosos, coloca céu, inferno, vai para o céu quem fizer isso, ao ponto de colocar condições de ordem material para ir para o céu. Quem confessar, quem fizer isso. E teve época que vendia indulgência. Você pagava financeiramente para você ser recebido com a carta de indulgência no mundo espiritual. Então, essa questão, quando as pessoas que pensam, os filósofos, os religiosos, que começam a pensar, vê o absurdo dessas colocações, e as pessoas, mesmo independentes de qualquer segmento mais ligado à religiosidade, começam a botar dúvidas sobre essas questões. Como é que eu vou acreditar nisso? Então, a doutrina espírita vem trazer para nós um arcabouço de informações, de experiências. Certamente, o cientista imagina que a ciência terá uma máquina no dia que vai comprovar a existência do Espírito. Não vai. Porque a ciência nossa, ela estuda as coisas de ordem material. E nós estamos tratando de uma quintessência, uma coisa de ordem espiritual que não vai ser medido com os nossos instrumentos, mas pode ser através de pesquisa, de estudo, de comparação, e falam da física quântica, que é da probabilidade, de chegar a conclusões bem assertivas da existência da vida espiritual. Mas a doutrina espírita vem nos trazer instrumentos e elementos que nos facilitam a compreensão desse estágio nosso em um outro plano. Porque quem que está do outro lado? Como que é que eu vou estar lá do outro lado? Eu morri agora. Como é que eu vou para lá? Então, os Espíritos trouxe para nós a orientação acerca do nosso corpo no mundo espiritual, dizendo que nós temos um envoltório chamado perispírito. E esse envoltório perispiritual, ele existe quando eu estou encarnado e permanece comigo. Ele vai se depurando ao longo do meu processo evolutivo, mas me acompanha. Então, quando eu deixo o corpo físico, eu tenho o meu corpo perispiritual, que é o meu corpo quintessenciado, mais leve, que não é registrado em aparelhos, embora existam pesquisas onde se colocam em balanças muito sensíveis alguém no processo de desencarne, e ela há uma queda, não vou dizer nem de tipo, a quantidade de peso, mas tem uma perda mínima desse processo quando a pessoa desencarna, mostrando que existe algo, porque o nosso corpo perispiritual ele é semimaterial. Então ele tem algum peso mínimo, né? Então, com a existência desse corpo perispiritual, fica fácil para a gente entender como nós manifestamos do outro lado. Como que é o nosso processo de relação social. E aí, André Luiz, uma psicografia
magistral de Chico Xavier, nos traz uma série de livros, iniciando com o Nosso Lar, explicando a nossa relação com o mundo espiritual. E é bom que a gente faça um parêntese agora, porque está completando 20 anos do desencarne de Chico Xavier. Aquele médium extraordinário que recebeu uma série de elogios, de adjetivos, o mineiro do século, o homem chamado amor, o maior médium da Terra, a maior antena psíquica do mundo. Uma série de adjetivos, de qualidades foram dados a ele, mas nós não temos noção de quem é esse Espírito, só com o tempo. Porque se vocês perceberem, ao longo da história, quando foi necessário fazer com que houvesse algum avanço na sociedade, na humanidade, Jesus, que é o nosso governador, convoca seus prepostos e os manda para cá. Assim foi todos os filósofos da antiguidade, né? Todos os pensadores, os imperadores, inclusive, que muitos desviaram, mas muitos vieram para trazer uma estrutura de governo, uma estrutura de bem-estar para a comunidade. Então ele mandou Moisés para nos falar de Deus. Né? O pessoal não tinha noção de Deus, ele vem nos falar da existência de um Pai, dentro da sua concepção, vingativo, rancoroso, que pune. Aí vem o próprio Jesus, que sentiu necessidade de dar um avanço, e vem nos falar do Pai de amor. Deus amor, justiça, bondade. Né? Para que pudéssemos compreender melhor essa situação de vida entre nós e no mundo espiritual, Jesus convoca o professor Rivaio, Allan Kardec, que vem trazer-nos esses conhecimentos que nós estamos falando aqui agora, do mundo espiritual, da sua relação conosco, da forma como interagir com eles, para onde nós vamos. A justiça divina, de acordo com o Espiritismo, o céu e o inferno. O que é céu, o que é inferno? Isso é mito, é verdade? Ele vem trazendo todas essas informações. Mas precisava de que pudéssemos ampliar esse conhecimento e facilitar o nosso entendimento. Aí Jesus nos traz Chico Xavier. Chico Xavier é um apóstolo de Jesus. Se nós fizermos um histórico e nós formos estudar os profetas, nós vamos ver que, se fosse na antiguidade, ele seria o maior profeta que já existiu na Terra. Porque a segurança com que ele trouxe as informações do mundo espiritual, ninguém mais trouxe. É único. Até dizem que na Terra teve 3 médiuns até o século anterior. Seguros. Peixotinho, na materialização, o trabalho de efeito físico, que era um missionário, Ivone Pereira, outro missionário, Chico Xavier. E desponta aí o nosso Divaldo como alguém que veio com uma tarefa importante também. Então a gente não sabe quem é Chico, mas é o grande missionário de Jesus, que trouxe com uma simplicidade através de André Luiz, né? Emmanuel trouxe toda aquela série histórica do cristianismo, nos traz as mensagens comentadas das passagens do Evangelho, e André Luiz nos traz todo esse processo de relação com o mundo espiritual de uma forma tranquila, contando a sua experiência com o seu desencarne. E aí a gente vai entender que o mais lógico, o mais racional, é o fato de existir algo, porque já é nato em nós entendermos e aceitarmos esta existência de algo além da vida.
dessa vida material. No Céu e Inferno, Kardec faz um comentário contando uma história de um jovem. Um jovem, aliás, não é uma história, ele fazendo uma comparação sobre o comportamento desse jovem. 18 anos, descobre que tem um problema cardíaco e que a medicina não tem como resolver. E ele deve morrer entre 2 meses ou 2 anos. Não mais que isso, ele vai viver só esse período. Então, se ele imagina que não existe nada, vai morrer e acabou, o que vai acontecer com esse jovem? Ele passou na faculdade, não vai fazer. Para que eu vou fazer faculdade se eu vou morrer? Não vou aproveitar, não tem nada. Não vou aproveitar. Não vou fazer. Vou gozar a vida. Por que eu vou ser caridoso, fraterno, amigo? Eu vou pensar em mim. Porque amanhã eu vou morrer. Eu não sei se eu morro daqui 1 mês, ou daqui 2 meses, ou daqui 2 anos. Então eu vou cuidar da minha vida. Vou me divertir. Vou usar do que for deixado ao meu dispor. Viciação, não é? Agressão ao próximo, egoísmo exclusivo. Porque ele não tem mais nada. Ele vai morrer. Ou, não. Você vai continuar. O que você aprender aqui, você vai levar, porque a única coisa que nós vamos levar para o mundo espiritual é o conhecimento, e foi isso que Jesus falou quando ele orientou os seus discípulos. Porque ele está despedindo dos discípulos e diz a eles: eu vou, mas voltarei. Enviarei, se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu vou pedir ao Pai e ele enviará outro Consolador, que ficará com vocês eternamente. O que fica conosco eternamente? Conhecimento. A única coisa é o conhecimento. Então, como eu vou dar continuidade, e faz parte do meu processo evolutivo passar pelos conhecimentos de todas as ciências, vou estudar, vou fazer bem a minha faculdade. Se eu morrer no meio do curso, já estou com o meio do curso já pronto para dar continuidade lá na frente. Né? Vou continuar fazendo bem, porque depende da minha condição de pessoa bondosa, a minha situação no mundo espiritual. Então, eu não vou fazer da minha vida um ato de egoísmo, eu vou fazer da minha vida um ato de amor. Então, esse estudo, e aí, Emmanuel, comentando a lição 133 do livro Pão Nosso, tem uma lição chamada O Grande Futuro, ele comenta exatamente essa questão do que Jesus fala. Por agora, o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, quando esse mundo tiver amor, ele vira meu reino. Vai ser o meu reino. Mas, por enquanto, não. Né? Então, o reino dele, além de ser no mundo espiritual, ele pode transformar, ou nós podemos transformar esse mundo num reino de Deus, um reino de amor. Então, precisamos trabalhar muito, né, para sair desse processo de primitivismo que a gente está, para um mundo regenerado e, quem sabe, um mundo feliz lá na frente. Então, Emmanuel comenta no Grande Futuro exatamente essa questão: meu reino não é deste mundo. Então, muitas pessoas afastam do mundo por, o reino de Deus não é aqui, então para que eu vou ficar aqui me esforçando? Então, não está nem aí para a vida. Outros fogem das casas religiosas porque ele acha que se ele trancar no ambiente recluso, né, na clausura, ele vai se santificar. Que o reino não é daqui mesmo, então eu vou me santificar, me isolando. Outros imaginam que não devem fazer nada, ficar de braços cruzados onde trabalham, porque o reino daqui de Deus não é aqui. Então, para que eu vou ficar sacrificando aqui? Mas esquece que Jesus não deixou de trabalhar 1 minuto, mesmo sabendo e ensinando tudo isso para nós. Até o último momento de sua vida ele estava ativo, levando aquilo que é o principal motivo da nossa existência como casa espírita: levar o Evangelho.
ide e pregai a todas as gentes, a orientação de Jesus. Então, nós não podemos ser os operários ao desalento, sem ação, sem trabalho, porque nós estaremos, assim, traindo a confiança que foi nos dado de construir um mundo melhor. E isso foi dado para nós. Nós recebemos essa tarefa, porque nós somos as mãos de Jesus, gente. Nós somos as mãos de Deus aqui na terra. Ele conta com as nossas mãos. Quem é que vai fazer alguma coisa? Somos nós. Né? Então não cabe a nossa deserção, atitude de contemplação, mas avançar confiantemente, né? Um grande futuro, que é o nosso porvir, num ambiente resplandecente de luz, porque nós trabalhamos aqui na luz. Então, que a gente faça o mundo regenerado agora, nas nossas vidas. A gente fica vendo que muitas pessoas ficam assim, o mundo vai regenerar, e fica esperando chegar o mundo de regeneração. Quando é o contrário, nós temos que construir o mundo de regeneração. Então, se eu quero um mundo de regeneração, que eu seja, a partir de agora, uma pessoa regenerada. Construa valores éticos e morais para a minha vida, para mim poder, nesse porvir, estar habitando um ambiente de luz, que é o que nos espera se formos pessoas de bem, homens de bem, bons espíritos. Obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe.